Graça e paz, amém, irmãos? É uma honra, um privilégio estar aqui é um mix de emoções, e aprove ao Senhor nessa noite ser portador da palavra para a sua vida. Se você não acredita em milagres, você está olhando para alguém que é um milagre. Nunca julgue pela aparência. Nossa geração está mais preocupada com a aparência do que com a essência. Quando o diácono Silvio e o diácono Ilídio olhou para mim, não viram um maconheiro, um perdido, viram um menino que precisava de salvação. Se eu sou um pastor hoje, eu agradeço muito a vida do pastor Saulo. Pensa um homem que cantava no meu ouvido. O Silvinho e o Ilídio me ganhou porque cantava, pregavam com a vida, e eu sou fruto das orações dele. E ele é muito crente, irmão, porque eu era ruim, eu era maligno. Eu disse para ele, eles tanto me convidar para vir na igreja, eu gostava de ir no centro de macumba, eu gostava de ir para o pagode, do funk. E aí o Silvio, de tanto me convidar, eu vim. Gostei. Trabalhei aqui, tem 79 degraus aqui. Não sei se aumentou, mas tinha 79 degraus. Eu fui servente de pedreiro dos dois, e um bom servente. Todo mundo que trabalhou nessa obra ouviu a palavra. Então, voltar aqui, estar aqui hoje ministrando a palavra, é dizer para você que o nosso Deus cura, transforma, liberta e faz você assentar entre os príncipes do seu povo. Deus me deu o privilégio de casar com a Miriam. Eu me converti em 96, 14 de outubro é meu aniversário. Silvinho orou por mim. Nós já tínhamos uma história trabalhando junto, ali com o pastor Saulo também. E nesse dia ele me colocou na parede: se você morrer hoje, você vai para o inferno. Eu falei assim: você está doido, cara? Meu aniversário? Se você morrer hoje, você vai para o inferno. E eu era ruim, irmão, maligno. Eu falei com ele: eu vou aceitar esse Jesus seu, mas se não mudar a minha vida, eu te quebro no pau. Imagina, irmão, você falar com isso em cima do andaime. Eu falei que eu vou te quebrar no pau, você vai ver com quem você está falando. E ele topou. Eu me dobrei, confessei. À noite, o missionário Eduardo, esposo de Edneia, pregou. Eu confirmei minha confissão, e valeu a pena. Eu quero dizer para vocês que talvez o Silvio não vai ser conhecido em todo o Brasil, mas ele ganhou um que está fazendo a diferença em Conceição do Mato Dentro. Então nós precisamos pregar esse evangelho. Eu aceitei Jesus em 96, me batizei aqui nessa igreja. O pastor Paulo me batizou em novembro de 97, e foi uma bênção na minha vida. É uma igreja que eu amo, uma igreja que eu cresci, desenvolvi, eu rompi. Sou grato ao Expedito por toda quarta-feira levar a nós a Kombi, fazer as visitas. Sou grato ao Ricardo da Tita pelos cultos de segunda-feira das adolescentes. Sou grato aos estudos bíblicos dos presbíteros na terça. Sou grato aos cultos de libertação nas quintas, ao Corsino na vigília, de 9 à meia-noite na sexta, a mocidade, o diácono Silvio pelo evangelismo toda tarde, ou no hospital ou na rua. Eu me envolvi em tudo, porque eu sabia que o mundo não poderia me pegar mais. Não tem outro caminho, irmão. Se você não envolver com Deus, você vai cair. Envolve com Deus e Deus envolve com você. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre.
Você está olhando para alguém que deu certo. Você está olhando para alguém que Deus tirou do meio do lamaçal e deu ele uma vestes nova. Então, mãe, se você tem um filho que está perdido, está longe, só ora. Só ora que Deus traz. Nem que tem que colocar um gancho na boca dele, mas vai trazer. Porque Deus ouve oração. Amém? A palavra que eu tenho para vocês o Ricardo já deu a introdução dela, e eu vou logo para o meio, para que você possa aproveitar o máximo, ok? Hebreus 12, ele me deu o tema, e a gente vai respeitar o tema. Saudade da Rosa. Te amo, Rosa. Rosa é uma bênção. Ou eu que já comi de graça na casa da Rosa. Já comprei muita roupa fiada na mão da Rosa. Irmão, tem história. Se eu falasse bonito igual o Sanzio, né, Eni? Eu ia falar: Deus, o Senhor que sistematicamente, teologicamente, dentro da sua adiestra. Ai, gente, é tanta história. O presbítero José Luiz, com seus almanaques, as suas falácias, cada pregação dele tinha algo importante, histórico que ele trazia. Então, assim, são muitas histórias, irmãos. Aleluia. Hebreus 12 diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Essa palavra, quando me foi me dado o tema, eu fui meditar, e o presbítero Ricardo já deu toda a introdução dela, que começa no capítulo 10 e vai dar a conclusão no capítulo 12, mas no capítulo 11 ele diz a definição da fé. Ora, a fé é o firme fundamento. A fé não é sentimento, a fé é um fundamento. Nós estamos fundamentados sobre a rocha que é Cristo, e você precisa crescer nele, fluir nele, porque nele vivemos, movemos e existimos. Você está aqui para um propósito, e o propósito da igreja é adorar a Deus, edificar os irmãos e evangelizar o mundo. Não é casar, ganhar dinheiro, isso tudo é secundário. Irmão, se você não falar não tiver todos os 9 dons do Espírito, mas se você guardar os mandamentos, está de bom tamanho. Porque quem guarda os mandamentos, esse é o que me ama. Amar a Deus acima de todas, e amar o teu próximo como a ti. Olha para essa pessoa linda e perfumada, me ajuda a pregar, fala com ele: tenho que te amar. É fácil não, irmão, é mandamento. É mandamento amar essa pessoa que está do seu lado. É mandamento. Se fosse fácil, precisava nem mandar. Você está entendendo? Então, o que a fé produz? A fé produz esse amor. A fé produz você crescer. A fé produz você andar de glória em glória, de fé em fé. A fé produz em você esperança. E aqui o autor, ele diz: portanto, nós também que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Primeira coisa nessa noite: não se distraia, porque o que te distrai te destrói. Não se distraia. E o mundo está tentando distrair eu e você. O que eu devo fazer, pastor? Foco. O seu foco é Cristo. Homens corrompem, sistema quebra,
mas Deus continua no controle. Foco. Nós precisamos ter foco, irmãos. Uma pessoa focada, ela não está preocupada com o que a mídia está falando, ela não está preocupada com o que o sistema está dizendo. Ei, são 30 anos, e Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós não podemos mexer no fundamento que é Cristo, nós não podemos mexer no fundamento que é a fé, nós não podemos mexer no fundamento que é a adoração. Você adora a Deus com a sua vida, você adora a Deus com o seu comportamento, você adora a Deus com as suas atitudes, você adora a Deus com as suas redes sociais. Nós precisamos manter o foco. Tem gente de olho em você. Você está sendo rodeado por tão grande nuvem de testemunhas. Eu fiz questão de falar dessas pessoas porque eu copiei elas. Eu via na disponibilidade do Expedito, irmãos, trabalhar o dia todo, carregar aquelas caixas de verdura, mas está aqui na Kombi, carregar aquele tanto de gente na Kombi para fazer uma visita. Grupo Siloé. Quantas casas nós entramos, quantas visitas nós fizemos. Irmãos, eu sei tanta música porque eu vim em tudo quanto é culto, só não vim no culto matutino porque eu estava trabalhando. Então eu aprendi tudo. Se você não aprender as coisas de Deus, se você não ter fome das coisas de Deus, você não vai resistir. O grande laço do inimigo hoje, irmãos, é tirar de você o apetite espiritual. Ele não quer que você desvia, ele não quer que você saia da igreja. A arma do inimigo é apatia, desânimo, dúvida. É tirar de você a fome de ler a palavra, é tirar de você a fome de vir ao culto para adorar, de estar junto com o seu irmão. Tem um segredo quando nós nos reunimos, tem um segredo quando nos ajuntamos. Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É aqui, irmãos. Eu posso orar sozinho, eu posso jejuar, eu posso ler Bíblia, mas Deus quer abençoar a noiva, é o corpo. Deus quer fazer é no ajuntamento. Quando nós entendermos isso, nós vamos romper com a nossa timidez, com a nossa vergonha, com o nosso achismo, e vamos obedecer a palavra, vamos manter no foco, não vamos distrair. Viva pelo seu propósito e não pela opinião dos outros. Viva pelo seu propósito e não pelas opiniões dos outros. Nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Portanto, desembaraçamos do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado, irmãos, ele vai te assediar. O pecado, ele quer roubar você de Deus. E nós precisamos manter focado. Volte a ler a palavra, volte a orar. O segundo domingo de junho é comemorado o dia do pastor. Quer alegrar um pastor? Fala com ele que você lê o Novo Testamento todo. Quer alegrar o pastor? Ganhe uma alma. Quer alegrar o pastor? Não perca a ceia. Toda vez que você perde a ceia, toda vez que você passa o ano e não lê o Novo Testamento, tem uma coisa errada. Irmãos, nós precisamos ter prazer de ler a palavra. Tem gente que lê todas as crônicas de Nárnia, lê tudo, mas não lê a palavra. Irmãos, leia de curiosidade, leia, porque aqui é vida de Deus para a sua vida. Nós queremos fluir, e para fluir tem que ser pela palavra. Nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que estão de perto, que nos rodeia, e corramos. Não dá para correr olhando para trás. O que é isso, pastor? Fala comigo, esquecer seletivamente o passado. Fala comigo, esquecer seletivamente o passado. Administrar o presente. Criar o futuro. O poder da vida e da morte está na língua. Tem coisas que você tem que esquecer, e isso é perdão.
tem que perdoar, e é divino. Você não consegue fazer isso se não for Deus. Perdoa, peça ao Senhor, se humilhe, fala para Ele. Irmãos, não dá, a gente está correndo uma maratona, e uma maratona é 45 quilômetros. E para você correr essa maratona, você tem que se preparar, você tem que ter um preparo, você tem que ter, tá aí uma atividade. E o segredo da maratona não é quem chega primeiro, é quem faz o percurso. Corramos com perseverança. Esquecer seletivamente o passado. Perdoa, abre mão. Nós somos uma igreja muito almática, cheio de... Quando eu falo igreja, não é aqui, eu estou falando no geral. Uma igreja cheia de não me toque, não me deixe, não pode mais brincar, não pode mais falar. Irmãos, entenda uma coisa: a Bíblia não vai mudar por causa de mim, de você, é você que muda por causa da palavra. E nós precisamos amadurecer, porque Deus quer que você dê fruto. É uma igreja adulta, tem que frutificar, tem que crescer. Olha onde eu estou, porque alguém orou, porque alguém evangelizou, porque alguém pregou, porque alguém investiu o seu tempo, porque alguém doou a sua Bíblia. Eu não tinha Bíblia, o Silvio me deu a Bíblia dele, irmãos, uma Thompson, escrita em vermelhos, era cara. Na hora ele me toma. E a gente está apegado em coisas pequenas. Por isso que ele fala: amar a Deus acima de todas as. Nós estamos pegados às coisas. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Corra a carreira que está proposta. Foco, foco. Administre o presente hoje. Dádiva, gratidão. Você está vivo, você está respirando. Atravessamos uma pandemia, e louvado seja o nome do Senhor, que possamos abrir a nossa boca e dizer a Ele a honra, a glória e o louvor. Aí a gente fica focado em coisas, em perdas, em dores. A dor não atrai Deus, a fé atrai Deus. Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de... Quem que você está ouvindo, irmãos? Porque se você estiver ouvindo a mídia, se você estiver ouvindo os telejornais, se você estiver ouvindo pessoas que não têm Deus, que não têm comunhão com Deus, são eles que estão pastoreando a sua alma. Mas se você ouvir a palavra de Deus e andar com homens de Deus, eu tenho certeza que a vida e vida e abundância vai transbordar em você. Esquecer seletivamente o passado, administrar o presente, criar um futuro. Eu não sei como vai ser dezembro, mas eu sei que eu vou chegar lá glorificando, exaltando, rendendo a Ele a honra, a glória e o louvor, mais crente, mais santo, honrando a Deus o meu casamento, honrando a Deus os meus compromissos, porque eu entendi que eu sou nova criatura, eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Jeová. Eu não me preocupo quando alguém fala que é negão, se acha. Eu tenho certeza que eu sou filho de Deus, amado por Ele, transformado. Aí tem pessoas que têm uma mentalidade de, sabe, pequena, perdedora, de coitado. Como eu disse, a dor não atrai Deus, a fé atrai Deus. E a sua fé precisa falar mais alto que a sua dor. E muitas vezes a gente está querendo falar que a dor, oh Deus, está doendo. Oh, não, Deus, eu não sei como vai ser, mas eu sei que seu Pai é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, irmãos, foco, não se distraia, não viva pelo propósito, viva pelo seu propósito, não pela opinião dos outros. Os outros não têm noção do seu futuro, mas eles querem julgar o seu passado. Quem gosta de seu passado é Satanás, os demônios e os fofoqueiros. Foco, esteja focado em Deus.
Irmãos, quando você começa a buscar, quando você começa a orar, quando você começa a envolver com Deus, vai chegar um grupinho e dizer: ó, o espiritual aí, ó, agora aí. Irmãos, falaram isso de mim aí, está tudo para trás. Eu decidi andar na frente, eu decidi romper. Deus vai usar, irmãos, quem tem disposição, não é quem tem talento. Talento impressiona homens. Talento impressiona homens. Tem gente que sabe mais do que eu, fala melhor do que eu, estudou mais do que eu. Irmãos, eu estou disponível para o Espírito Santo. Deus vai usar quem está disponível na oração, no jejum. Deus vai usar quem está disponível a pagar um preço por uma alma. Não olhe para a aparência. Peça a Deus para derramar a essência dele, o Espírito Santo. Quem está preso no passado não vive o presente e não rompe o futuro. Quem está preso no passado não vive o presente e não rompe o futuro. Para a gente viver, experimentar essa fé em Jesus, essa fé produzir resultado, nós temos que ter foco, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa, correndo a carreira que nos está proposta. Segunda coisa, eu e você precisamos ter fé. A fé não é um sentimento, e sim um fundamento. Quando Deus libera uma palavra profética sobre tua vida, não depende de onde você está, depende de quem está com você. Quando Deus libera uma palavra na sua vida, eu estava roçando, irmãos, lá no fundo da casa da Regina ali, e aí eu estava cantando, e Deus incomodou a Vera, esposa do pastor, e ela chegou no barranco e falou assim: Deus manda te dizer que Ele está respondendo hoje sua oração, e que está mudando o quadro, e que no lugar da vergonha vai ter dupla honra, e que você será muito usado, e que você será próspero e bem sucedido e conhecido nessa nação. Eu só olhei para mim, eu roçando brejo, eu nem gostava de ler, irmãos, e meu primeiro presente foi o pastor Saulo, que me deu um livro, A Formação de um Discípulo, está lá em casa. Aonde eu estou, irmãos? Cheguei aqui como servente de pedreiro, concluí meu ensino médio no supletivo lá no Cesu. Irmãos, casei com uma mulher linda que beija minha boca há mais de 21 anos. Você está rindo porque não é você que ficou 5 anos na prova. 5 anos orando, 5 anos aqui chorando, 5 anos sem beijar na boca, sem masturbar, sem pecar. Até que o seu Bené olhou para mim e falou assim: Wander, você não vai casar não? Eu falei: seu Bené, eu sou cobrador de ônibus. Quem quer casar com um cobrador de ônibus, seu Bené? Se meu filho, Deus tem coisa boa para você. Seu Bené, mas olha para mim, seu Bené, eu não tenho onde morar, seu Bené, eu tenho costume de tratar de uma mulher. Fé, irmãos, você vive pela fé, não é por coisas. Sabe por quê? Porque a sua generosidade vai te conectar à sua prosperidade. Eu aprendi nessa igreja a ser generoso. Todas as campanhas que teve, todos os propósitos que teve, mesmo eu ganhando pouco, eu participei. Tudo que tinha eu fazia. Eu aprendi. Pergunta o pastor Paulo, eu sempre fui obediente. Eu nunca fui uma ovelha que deu trabalho para ele. A única coisa que eu fiz aqui que ele não gostou foi quando eu fiz um culto ali sem avisar para ele na praça. Me chamou. A intenção é boa, meu filho, mas não pode ser assim, que se acontece um acidente é o nome da igreja, meu filho. Se, meu Deus, eu estou fazendo o que é certo, mas não, tem que ser debaixo da autoridade, amém, irmãos? A única vez que ele me chamou a atenção, no mais nunca, porque eu aprendi a ler a palavra, orar a palavra e andar debaixo da palavra. Foco, fé, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa. Se você estiver olhando para o homem, você vai quebrar a cara, você vai decepcionar. Olha para Deus, espelha nos homens, esteja com os homens, mas
tenha o foco em Deus, porque é Ele que usa os homens. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós somos desobstruídos, desatados, e nós possamos ser um canal de Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E você vai ver o quanto Deus quer te usar, quanto Deus quer fazer através de você. O profético não depende do que o ambiente carrega, mas o profético carrega o que o ambiente precisa. Quando você tem foco, quando você tem fé, quando você está conectado ao autor e consumador da sua fé, sabe o que vai acontecer? Onde você chegar, o ambiente vai mudar. Não é o ambiente que muda você, é você que muda o ambiente. As trevas serão dissipadas, o mal vai bater em retirada. Irmãos, eu aprendi que a oração não é tudo, mas tudo se consegue em oração. Eu aprendi, irmãos, a arma do crente é jejum, oração e leitura da palavra. Quer vencer esse desânimo, quer vencer essa guerra, quer vencer essa luta, comece a jejuar. Leia a palavra, profetize a palavra, declare a palavra na sua vida. Deus é poderoso para fazer. Irmão, se Jesus dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo, o que Ele não pode fazer na minha e na sua vida? Você precisa ter fé na palavra. Você precisa ter fé que Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está movendo. E essa fé vai produzir resultados, que você vai crescer, que você vai fluir. A fé vai produzir em mim e você generosidade. Seja generoso dentro de casa, seja generoso no seu trabalho, seja generoso na rua. Irmãos, nós precisamos copiar bons exemplos. O que vai fazer a diferença para que essa fé produza resultado é a sua generosidade. É algo de Deus a sua vida. Nós precisamos crer que o Senhor fará coisas maiores nas nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 12:12. Romanos 12:12. A gente conhece muito o 12, 1 e 2. Olha o 12:12. Romanos 12:12. Diz o texto: alegrai-vos sede pacientes perseverai O conselho do apóstolo Paulo, depois de ter uma mente renovada, depois de não se conformar com esse século, é você se alegrar na esperança de um novo céu e de uma nova terra. É você se alegrar na esperança que Jesus Cristo vai voltar para buscar uma noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu e você precisamos nos alegrar nessa esperança, irmãos, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Eu posso crer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para de olhar para o quadro, para de olhar para o seu bolso, olha pela fé. O justo viverá pela fé. É pela fé que estamos aqui, é pela fé que o Senhor nos trouxe até aqui, e é pela fé que você está ouvindo essa palavra, e essa palavra vai produzir fruto na minha e na sua vida. Nós precisamos de foco, fé e força, correndo a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Fala comigo: constância é mais importante do que intensidade. De novo, constância é mais importante do que intensidade. A gente espera estar doente para jejuar. A gente espera uma crise para fazer algo.
A gente espera uma luta para ter um despertamento. Não, irmão, Deus não quer agir só na crise. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele diário. Deus quer te achar nas madrugadas, no seu quarto, nos cultos de oração. Deus não quer que a sua empresa vá de mal a pior para você buscar Ele, não. Deus é soberano e quer ver você rompendo, crescendo, multiplicando, generoso, fiel. Você precisa ter constância na presença do Senhor. Constância é mais importante do que a intensidade. Tem gente que é intenso, é só no carnaval, ou então é só no aniversário da igreja. Não, irmão, você tem que ser constante em tudo. Seja constante na sua casa, seja constante no seu projeto. A gente começa o ano, irmãos, arrebentando. Esse ano eu vou ler Bíblia, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, esse ano eu vou emagrecer, esse ano... Só promessa. Passa o carnaval, acabou, esqueceu tudo. E só esqueceu aquilo que é de Deus, né? Nós precisamos entender, irmãos, se você tiver constância, Deus vai levar você a crescer, fluir, para que o nome dele seja glorificado. Eu tenho falado com Miriam, nós estamos ali em Conceição do Mato Dentro, Deus nos honrou ali, já tivemos 5 congregações, emancipamos 2, uma nós fechamos e tem 2 abertas. Só na sede nós temos hoje 250 pessoas, membros, fora os congregados. Graça de Deus. Você tem uma igreja dessa no interior. Ricardo já foi lá, ele viu a igreja. Ele vai de 4 em 4 anos, só para voltar e volta. O pastor tem que liberar mais vezes. Irmãos, mas eu fui profetizando como que seria a igreja, como seria o povo. Eu profetizo, sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na língua. A minha mãe não converteu ainda, ela falou: meu filho, eu não quero ser crente, os crentes são fofoqueiros e chato. Eu falei assim: mas o seu filho é assim? Não, você é diferente, então me copia. Eu falei assim: mãe, o que a senhora do seu filho? Eu falei assim: você não merece nem estar no meio deles. Eu falei assim: mãe, mas é lá que eu tenho que santificá-los. Eu tenho 2 irmãos que ainda não confessou Jesus. Eu falo com eles e eles falam assim: olha, eu sei que é o caminho certo, mas eu não quero, porque eu não quero largar o cigarro, eu não quero largar o boteco. Eu falo assim: meu querido, mas ele é maior, eu sei. E eu sei que se eu não for por amor, ele vai colocar um gancho na minha boca, porque você ora. Mas eu não sou um crente chato, eu não sou um crente purgante, eu decidi ser um crente amoroso como Silvinho, como o pastor Saulo. Eu decidi ser um cara alegre como Ilídio. Porque pessoas que passavam, irmãos, o dia todo cantando. Terminava o trabalho, vinha para o culto ainda. E se eu não viesse, cobrava. Quantas pessoas, irmão, sabia que eu não tinha o que comer em casa e me levavam para almoçar na casa deles? Quantas pessoas? Não precisa ninguém falar, não, faça. Quando eu olhei para a Miriam tinha um vestido de linho top, botão de cima e embaixo. Eu falei assim: essa missionária me serve. Aí eu falei assim: pastor, eu sempre falava para o presbítero Benevides, que na minha vida, para mim ele é um presbítero. Ele é um homem que me ensinou a Bíblia, irmão. Eu sentava lá todo sábado, ele me ensinava a divisão dos reinos, ele me ensinava tudo. Eu gostava de conversar com ele. Eu falei assim: o senhor acha que eu tenho chance com a missionária? Eu falei assim: ela é boa, tem chance sim. Foi a única pessoa que eu pedi conselho. O senhor acha que ela me dá oportunidade? Vamos orar, eu vou te ajudar. Porque eu era um cara vergonhoso, mas ele me ouvia. Você tem que ter amigos de oração. Você entra numa igreja dessa, você não tem um amigo. Aí passa a crise, passa a luta, na hora está afundando, mas aí está assim que o pastor é salva-vida. Pastor cuida de ovelha, não salva não, irmãos. Quem salva é Jesus. Deus não entra em crise quando em crise falamos com Ele. Você foi chamado a viver pela fé.
Então você precisa curar a sua alma, você precisa de força para tirar essa alma desse sentimento, desse passado doloroso, dessa angústia. O Salmo 116 diz o seguinte, 116 verso 7: volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor te fez bem. Volta minha alma a glorificar, volta minha alma a salmodiar, volta minha alma a render graças ao Cordeiro. Me chamam de doido na minha casa, meus vizinhos, porque eu leio a Bíblia, porque o meu negócio, eu vou para o monte, eu estou na igreja de manhã orando, eu estou profetizando o que eu creio, não é o que eu sinto, irmãos. Já sofri ingratidão, calúnia, mas quem me justifica é Deus. Não dá para ser uma igreja almática, não dá para ser uma igreja cheia de traumas, cheia de angústias, cheia de mazelas. Volta minha alma ao teu repouso, volta minha alma a chamar Ele de Pai. E quando você entra no versículo 8 do Salmo 116, ele diz: pois livraste os meus pés da queda, meus olhos da lágrima e minha alma da morte. Deus não quer que você ande, irmãos, sem direção. É por isso que Deus quer que você tenha força. Fugir da luta é covardia, agora fugir do pecado é ousadia. Nós precisamos de força para fugir do pecado, para fugir da tentação, para confessar nossas mazelas e deixar o Senhor produzir em nós frutos de lábios que confessam o seu nome. Nós precisamos romper, querido, e para isso nós precisamos abrir mão dessa alma cheia de trauma, cheio de situações contrárias, porque do contrário você não cresce, não come o melhor dessa terra, não reina em vida. Deus chamou você para ser luz. A luz não fala, a luz brilha. Deus te chamou para ser sal. O sal não fala, o sal dá sabor. Você foi chamado para brilhar, dar sabor, para representar o céu. Você foi chamado para ser templo do Espírito Santo. E não dá para Deus morar em alguém frouxo, alguém sem perseverança, alguém sem gana, alguém sem energia, alguém sem fé, alguém sem disposição, alguém que se distrai por qualquer coisa. O Espírito Santo quer tabernacular em você, usar você, fluir em você. Mas para isso eu e você temos que estar conectado ao trono da graça, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Deus te dá força para caminhar. Olhar para Deus te dá fé para acreditar. Olhar para Deus te dá direção para seguir. Que hoje, nessa noite, você peça a Deus força, fé e foco. Que nessa noite você não se distraia mais, que seja a Bíblia que pastoreie a sua alma, que seja a palavra de Deus que nutre você a caminhar, que você mantenha no seu propósito adorar a Deus acima de todas as coisas, adorar a Deus, edificar seus irmãos com seu comportamento, com a sua fé, evangelizar esse mundo, se possível, com palavras. Eu gosto de Santo Agostinho, que ele diz o seguinte, e quem me ensinou a gostar de Santo Agostinho foi o Sânzio, ele é culpado. Santo Agostinho, ele diz o seguinte: certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E você não é todo mundo, você é de Deus. Você é a igreja do Senhor Jesus. A maior autoridade na face da terra é a igreja. E você precisa se portar como tal, porque esse mundo
só vai mudar, essa situação só vai ser transformada quando eu e você nos vestir dessa armadura, desse poder, dessa autoridade, dessa graça, e ligar na nossa alma: eu sou de Deus, eu vou viver os milagres, eu vou ser resposta através de mim, minha casa, minha rua, minha família vai mudar. Eu posso até não ganhar minha cidade toda, mas eu sou referência lá. Eu sou referência na minha casa, eu sou referência na minha família. E gostoso é quando você pode dizer: pergunte a minha família e ela vai dizer quem eu sou. Pergunte a minha esposa e ela vai dizer quem eu sou. Porque eu aprendi, irmãos, a não mexer em fundamentos. Eu aprendi a conservar a alma alegre. Eu aprendi que crise não derruba crente. Eu aprendi a passar por dias maus, dias bons. Eu aprendi a buscar Deus nos vales e adorar na montanha. Nós precisamos, porque a Bíblia fala que no mundo tereis o quê? Mas tem de bom? Está no meio do ano, dá tempo de fazer alguma coisa. Se você só lê o Novo Testamento, já é um sucesso. Se você só lê o Novo Testamento, agora se imagine se você começar a ler, orar e jejuar. Agora imagine você começar a ler, orar e jejuar e evangelizar. Agora começa a ler, orar, evangelizar, e ainda participar das reuniões de oração. O céu vai abrir e a manifestação de Deus será palpável na minha e na sua vida. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. O Evangelho não é uma corrida de velocidade, e sim uma caminhada de perseverança. O Evangelho não é uma corrida de velocidade, mas é uma caminhada de perseverança. Nós estamos numa maratona. Não é quem chega primeiro, é quem faz o percurso. Foque em Deus, leia a palavra, volte para a palavra, estude a palavra, se desgaste na palavra. E o Deus que nós pregamos te visitará. A sua fé precisa falar mais alto que a sua dor. Existe crescimento em meio às provas e livramento em meio à circunstância. Deus chamou você para crescer. E crescer dói, crescer dá trabalho. Deus chamou você para viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Precisa produzir aí, na sua mente, no seu coração, no seu corpo, esse poder. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é Deus ungindo a sua cabeça com óleo. O Evangelho é Deus te capacitando a começar hoje lendo a Bíblia, capacitando você voltar a chamar Ele de Pai, de Senhor, acertar, perdoar, limpar seu coração e viver o sobrenatural. Amado Deus e eterno Pai, nessa noite, ó Pai, reunido nesse lugar, nessa noite, ó Pai, diante do Senhor, um lugar onde o Senhor me honrou, me abençoou, profetizou, um lugar onde o Senhor me separou. Eu quero, ó Pai, profetizar em dobro tudo aquilo que o Senhor me deu e tem me dado. Eu quero profetizar que essa igreja cresça a 30, a 60 e a 100. Eu quero profetizar que o Senhor, que é o justo juiz, julgue essa causa na justiça, julgue esse problema, ó Deus, e entra em meio a essa guerra, entra nessa família, entra nesse lar. Onde o Senhor entra, o Senhor transforma a água em vinho. Onde o Senhor entra, o coxo anda, o cego vê, a mão mirrada é estendida. E eu te peço nessa noite, em nome
nome de Jesus, porque no teu nome os enfermos serão curados. Se tem alguém aqui doente da alma, doente do físico, se tem alguém aqui, ó Pai, precisando de um milagre, o meu médico dos médicos, o Senhor dos senhores, aquele que opera maravilhas, é poderoso para fazer. Nessa noite eu vim implementar sobre essa vida, sobre essa mente, sobre esse corpo, sobre as correntes sanguíneas, sobre as artérias, sobre o cérebro, o cerebelo, o sistema nervoso central, a cura do físico, a libertação da alma. Dissipa essas trevas, Senhor. Dissipa esse desânimo, Senhor. Arranca essa dúvida, remove essas más companhias, remove essa dureza de coração, essa surdez espiritual, e leva esse homem a fluir, leva esse homem a fluir. Deus, o Senhor não nos chamou para funcionar, o Senhor chamou a igreja para fluir no Espírito, andar no Espírito, pregar as boas novas, e as portas do inferno não vai prevalecer. Eu quero crer, Senhor, que nessa noite, em nome de Jesus, os céus dessa casa estão sendo abertos, e o Senhor está movendo com mão poderosa. Eu te peço humildemente, coloque cada um aqui no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente traz livramento. Manifesta teu poder, manifesta a tua glória, manifesta a tua unção, quebra o jugo. A unção do Senhor quebra o jugo. E nós oramos em nome de Jesus, para o Senhor ungir nossa cabeça com óleo, nos conduzir junto a pastos verdejantes, trazer refrigério à nossa alma. Seja o pastor dessa casa, seja o Senhor dessa casa. Nós declaramos o Senhor perdoando, o Senhor renovando, o Senhor ativando o profético, o sobrenatural, o Senhor colocando ordem, o Senhor manifestando luz em meio às trevas. Jó 22, 28 diz: determinando tu algum negócio, se-lhe-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Nós profetizamos que esse povo será determinado em andar em obediência, em ouvir os conselhos do céu, a orientação do céu, em andar em obediência à palavra liberada desse altar. Jesus, eu profetizo que essa fé em Cristo vai produzir 30, 60 e a 100. Eu profetizo que essa fé em Cristo vai produzir crescimento espiritual, numérico, vai produzir, ó Deus, um coração quebrantado, vai produzir essas mãos prósperas e bem-sucedidas, vai produzir, ó Deus, poder, autoridade, vai produzir, ó Deus, prodígios e maravilhas liberada na congregação, aonde esse homem estiver, onde ele colocar a planta dos seus pés. Eu profetizo o Senhor entrando, quebrando o jugo e abençoando e manifestando o céu na terra. Que os céus fechados se abram, que o mover do Senhor venha, e que essa casa brilhe, brilhe, cresça, cresça, frutifique, rompa. Que esses 30 anos de celebração, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor, dobrando a anuidade de vida, e levando cada um aqui a contar os seus dias, para viver de acordo com a sua vontade, para experimentar ó Pai, o sobrenatural, o incrível, ó Pai, o sensacional, experimentar coisas grandes e ocultas, que o Senhor tem preparado para os que o te amam. Eu declaro essas mãos desatadas, essas mentes renovadas, receptivas, mentes criativas, mentes, ó Pai, que vão andar no propósito do céu, adorar a Deus, edificar a igreja, ó Deus, e evangelizar o mundo. Eu profetizo, Deus, foco, fé e força no nome de Jesus.